quanto mais mexe, mais sujeira aparece. Eu estou falando sobre o novo cargo de Paulo Pimenta, que foi escolhido por Lula para ser o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. O que eu vou mostrar agora são os novos capítulos dessa história que eu comecei a contar na quarta-feira com o anúncio da escolha de Pimenta para o cargo que estava também sendo criado e também ontem com um evento, ou melhor, o comício feito por Lula em São Leopoldo, onde a nomeação foi oficializada. Bom, ontem mesmo, quando eu fiz o vídeo sobre o comício de Lula, já não era exclusividade minha a conclusão de que o evento do governo parecia muito mais uma propaganda eleitoral do que qualquer outra coisa, assim como a escolha de Pimenta para esse novo cargo. Afinal, ele é cotado para ser candidato a governador do Rio Grande do Sul em 2026. Na Folha de São Paulo, por exemplo, já havia uma matéria com uma análise nesse mesmo sentido. Mas nessa sexta, Lula e Pimenta foram golpeados por um outro grande jornal, o Estadão. Em uma matéria de opinião, mas opinião do jornal e não apenas de um jornalista, o evento do governo e a nomeação de Paulo Pimenta foram classificados como uma indecente exploração política da tragédia no Rio Grande do Sul. Exatamente aquilo que Gleisi Hoffmann tentou atribuir aos seus opositores, lembra? Querem se aproveitar de uma tragédia humana para fazer o tipo mais baixo de exploração política. Pois é, o jornal ainda mencionou que a única parte do currículo de Paulo Pimenta que o liga ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a sua origem gaúcha. Definitivamente, qualificação técnica ele não tem nenhuma para lidar com essa situação. E também é citado na matéria a intenção política dessa escolha pelo fato de que Pimenta provavelmente será candidato ao governo do estado em 2026. Agora eu abro um parêntese aqui. O Estadão reconheceu a completa falta de qualificação de Paulo Pimenta para a função a qual ele foi designado. Mas na Globo News, Natuza Neri, a quem eu me recuso a chamar de jornalista, mostrou que não se importa com isso. Ela reconhece a intenção política da indicação, mas diz que a qualificação técnica é uma discussão vazia. Por que Lula indica Paulo Pimenta? É por causa da confiança? Acho que isso pesou um bocado. É por ser do Rio Grande do Sul? Pesou um bocado. É porque ele quer ser governador do Rio Grande do Sul? Acho que isso teve peso acima de todos os outros. Sobre o fato de ser um perfil político e não técnico, eu acho essa discussão uma discussão vazia. Mas eu preciso dar um desconto para ela, pois ao usar esse argumento, além de defender Pimenta, ela defende a si mesma, pois, como foi possível perceber ao longo dos últimos meses, qualificação técnica de jornalista ela não tem, e mesmo assim está no cargo. Enfim, voltando à matéria do Estadão, ainda consta no texto que Lula anda muito contrariado com o fato de que as ações do governo federal no Rio Grande do Sul não estão sendo reconhecidas como ele gostaria, algo que a Folha de São Paulo havia revelado que tinha ficado claro na reunião de Lula com seus ministros na terça. E ainda que Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, só ficou sabendo que esse cargo de ministro extraordinário estava sendo criado e, consequentemente, que seria Paulo Pimenta que o ocuparia através da imprensa. E esse é um ponto muito irônico, levando-se em conta que Lula vive falando que é um defensor do diálogo, que nunca na história desse país os prefeitos e os governadores foram tão bem atendidos e tão ouvidos quanto no governo dele. E aí o mesmo cara que fala isso cria um novo cargo para intervir diretamente dentro de uma unidade da federação, sem nem avisar, quem dirá então consultar a pessoa que governa essa unidade da federação. É esse o nível de diálogo que ele defende? E que fique claro, eu não estou defendendo Eduardo Leite. Quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu já fiz várias críticas à atuação dele. O que eu estou falando aqui é que essa medida desrespeita a própria democracia, pois ao fazer isso sem consultar o governador, Lula atropela completamente o povo gaúcho, que democraticamente escolheu Eduardo Leite para o cargo. Ou seja, mais uma vez, testemunhamos um exemplo prático de Lula sendo antidemocrático. E resgatando a discussão da qualificação de Paulo Pimenta para o cargo, ou a falta dela, para finalizar esse assunto eu trago um vídeo dele já atuando em uma reunião com o chamado Conselhão. Sim, cenário de guerra mesmo. Então aqui é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. Eu estou mais ou menos assim no Valdir, cada hora parece um problema novo numa área, né? Quem poderia imaginar que, ao começar a trabalhar em um cargo para o qual só foi indicado por questões políticas e para favorecer sua futura candidatura, Paulo Pimenta estaria sem saber para onde se mexer, não é mesmo? Bom, já que eu mostrei agora há pouco uma fala de Natuza Neri, da Globo News, eu aproveito para trazer o comentário de uma colega dela, Miriam Leitão, que mais uma vez deu sinais de que ou o Pix está caindo bem certinho na conta, ou é muita militância política mesmo. Mas, até agora, o governo tomou decisões muito importantes. Porque ele fez o que o volume da presença do governo federal
foi muito grande. Não, são várias medidas. E as medidas vão continuar. Isso é um fluxo de medidas. Mas, assim, a presença do governo federal foi tão forte desde o primeiro momento que nem precisa dizer que tinha um outro governo que não fazia isso. Para que o puxa-saquismo fosse completo, só faltou ela dizer que a presença dos petistas foi tão forte que até Dilma Rousseff conseguiu liberar um valor de crédito para o Rio Grande do Sul através do NDB, o Banco do BRICS, que está hoje sob seu comando, como a própria Dilma e também Lula anunciaram. Só que, para a tristeza de Lula e Dilma, e imagino que também de Miriam Leitão e suas colegas, um jornalista do Estadão resgatou as informações de que esses valores de crédito, na verdade, foram aprovados entre 2020 e 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente do Brasil e Marcos Trojo ainda era o presidente do NDB, o Banco do BRICS. A matéria traz inclusive prints do site do próprio NDB que comprovam essas aprovações bem anteriores à chegada de Dilma ao banco. Que feio, né, dona Dilma? Nem na presidência do Banco do BRICS não consegue deixar de lado esse jeitinho petista de distorcer os fatos da forma que lhe é mais conveniente. E ainda falando em Dilma, eu separei aqui uma outra matéria que me chamou a atenção, que é sobre o acervo de presentes pessoais que ela recebeu enquanto era presidente da República. A matéria relata que há a possibilidade de que muitos desses itens tenham sido danificados com a enchente no Rio Grande do Sul, pois estão em 4 containers em um galpão do MST em uma área que foi inundada. A matéria também mostra que os itens recebidos por Lula nos 2 primeiros mandatos estão guardados no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo, e que os recebidos por Jair Bolsonaro estão, uma parte, guardados em uma propriedade de Nelson Piquet e alguns foram doados, como os livros que foram destinados à Biblioteca Nacional e também textos, discursos e cartas que foram para o Arquivo Nacional. Por que eu estou mostrando isso? Definitivamente não é por qualquer tipo de preocupação com os danos que possam ter sido causados ao acervo de Dilma, até porque, para ela, isso não fará nenhuma diferença. Eu estou citando isso porque eu fico pensando no valor que há ali, trancado há anos e que poderia estar tendo um melhor uso. A mesma matéria cita que esses containers de Dilma foram abertos uma única vez, em 2016, quando o TCU fez uma auditoria e ordenou, por sinal, a devolução de parte dos presentes que ela não poderia ter tomado para si. Enfim, o fato é que dentro desses containers deve haver milhões de reais em documentos e obras que poderiam ser, talvez, leiloadas e o dinheiro ser doado para instituições ou qualquer coisa do tipo, mas em vez disso estão lá trancados, apenas juntando poeira e esperando que o tempo lhes faça virar apenas pó. Bolsonaro doou parte desses itens que ele recebeu, como citou a matéria, mas ao meu ver poderia ter feito ainda mais, poderia ter doado tudo, ter feito leilão para doar o dinheiro arrecadado ou alguma coisa nesse sentido. Isso certamente faria toda a diferença na vida de algumas pessoas e certamente não faria falta para os ex-presidentes, pois se fizessem, não estariam guardados há tanto tempo nos locais em questão. Você concorda? Agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero reforçar o pedido que eu fiz ontem e que até agora já teve um resultado muito bacana. Um inscrito aqui do canal, que pediu para não ser identificado, entrou em contato comigo para dar uma sugestão de campanha. Seria basicamente unir famílias de outros estados que têm condições de ajudar financeiramente para que cada uma delas adotasse uma família vítima das enchentes no Rio Grande do Sul para dar apoio nesse processo de reconstrução. É claro que as condições que cada doador terá de ajudar vai variar muito de família para família, bem como as necessidades de cada família gaúcha serão diferentes também. E ainda precisamos estruturar um pouco melhor esse projeto para colocar em prática, sem depender em nada do poder público, para que não haja um intermediador para receber o dinheiro e também para que não se criem burocracias desnecessárias. Mas eu gostaria de já ter um feedback de vocês para ajudar nessa estruturação do projeto. Se possível, deixe aqui nos comentários a sua sugestão ou a sua opinião sobre a ideia e se por acaso você tiver interesse em vir ajudar uma família quando isso já estiver rodando, deixe também nos comentários ou me mande um e-mail pelo endereço que está na descrição do vídeo, para que eu tenha uma noção da adesão a esse projeto. Conto com a ajuda de vocês para levar essa ideia adiante. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.